Falando aqui um pouco sobre o índice no dia de hoje, eu particularmente busquei vendas. Acho que teve também bastante pessoas da sala lá que buscaram vendas, porque a gente estava olhando esse contexto aqui do índice. Claro que a gente não sabia que ia acontecer isso aqui, só era uma possibilidade que o preço viesse testar a mínima de ontem como um magneto e também a abertura aqui do dia até um certo momento. E aí eu esperei a notícia, então tinha uma notícia às 10h30, e a notícia foi isso aqui. Então uma barra que foi muito grande, aí voltou tudo. E aí ela foi lá testar um ponto de rompimento aqui muito importante. Então aqui tinha algumas confluências. Tinha o teste do ponto de rompimento, o preço tentando ir acima de uma linha de canal, que ele tem somente 25% de chance de romper. E além de tudo, ainda a barra fechou. No fim dessa barra aqui dos 5 minutos, ela fechou com esse pavio aqui acima, que é uma rejeição dessa região. Então, a partir desse momento, eu tentei achar formas aqui de entrar na venda. E aí, as operações que eu fiz foi vender abaixo dessa barra aqui. E aí, depois, eu desisti nessa barra aqui e vendi novamente na formação dessa barra aqui. Aumentei a posição aqui. E aí, parcial. E aí aqui, né, nesse pavio já desisti da operação quando fechou assim. Então, ou seja, aqui do aumento aqui, na verdade eu saí no 0 a 0 porque voltou toda a barra. E aí teve outras pessoas, inclusive, que venderam até melhor que eu, que venderam aqui nessa barra, porque é um tipo aqui de topo duplo em um contexto muito favorável. E para quem queria ainda tinha mais motivos aqui, para quem usa a média móvel e acompanha tempos gráficos maiores, tinha, por exemplo, aqui a média lá dos 60 minutos passando aqui nessa região. Tem importância que o preço vá acima da média, porque nesse caso, por exemplo, ele foi. O que importa aqui é como ele vai acima, como ele fica acima. Então, era nesse contexto aqui de que possivelmente a chance maior era que ia falhar isso aqui. E tanto é que não conseguiu invadir o ponto de rompimento, não conseguiu renovar a máxima aqui do pavio da barra grande da notícia, só fez uma correção aqui dentro dela. E aí depois deixou aqui segunda entrada, terceira tentativa de entrada para venda, num contexto bem favorável. E aí o que me fez também desistir foi a leitura de continuidade. Então, eu queria ver isso aqui e aí é isso aqui nesse contexto. E aí a abertura do dia era mais ou menos era aqui. Ainda consegui fazer uma parcial bem na mínima aqui um pouco antes da abertura, mas a abertura mesmo do dia era aqui, era um ponto de magneto. E o preço não foi na abertura, já deixou esse pavio, já deixou esse pavio. Então, isso aqui pode sim, muitas vezes, pode e leva muitas vezes a um mercado aqui mais complexo. O mercado fica aqui dentro, preso, nessa região, com complexidade, rompe os extremos e falha, vira um dia lateral bem confuso. Acabou que não aconteceu, porque depois o mercado veio aqui abaixo, rompeu e botou aqui continuidade. E aí esse movimento aqui eu vi ele agora há pouco, que foi uma notícia. Então é algo que não dá para contar muito com isso. E também, para quem não sabe o que está fazendo e para quem não está lendo direito o contexto, não adianta querer sair vendendo uma barra grande assim, só porque parece que o mercado vai assim muito longe. A não ser que você já faça isso há um tempo, que você saiba o que você está fazendo, você saiba o tamanho do stop e que você gerencie da forma correta e opere de forma tranquila, com convicção, sabendo o que está fazendo. Porque se você só se emociona aqui e vende essa barra grande para ganhar dinheiro, sem sabendo que está alvo, stop, risco retorno, probabilidade, provavelmente você vai perder dinheiro no longo prazo. Que inclusive, se você faz isso, talvez você seja a mesma pessoa que quando vê essa barra desse tamanho aqui de compra lá, se compra aqui ela. E depois você toma aqui 1.000 pontos contra. Então, não dá para fazer esse tipo de coisa. Tem que montar uma forma de operar onde você consiga repetir as coisas, repetir os comportamentos, repetir as operações ou muito parecidas, em contextos parecidos, como isso aqui, por exemplo, um rompimento muito forte no dia anterior, uma volta aqui em canal, esse rompimento a baixa probabilidade, teste do ponto de rompimento, e você busca aqui nessa região, né, nessa região aqui, formas de entrar na venda, se elas surgirem. Aí você vai ter as suas formas de entrar na venda, barras de sinal, cada um vai ter tem gente que usa também até indicador, então cada um vai ter a sua forma aqui, a contagem de barras, de entrar, tentar achar uma forma de entrar na operação e também vai ter a sua forma de conduzir
Ontem mesmo fiz um vídeo falando sobre a vantagem de você olhar a continuidade para você sair fora às vezes antecipado, igual eu fiz aqui, por exemplo. E aí eu também falei ontem sobre a desvantagem, que algumas vezes vai sair e vai acabar pegando todo o movimento. Então hoje é o exemplo, porque hoje se eu desistir aqui da uma parte da posição, onde que eu poderia ter continuado com o stop técnico aqui, mas a continuidade me deu o sinal para mim sair, eu saí. E depois que eu saí, eu fui olhar, o mercado foi lá no alvo, muito depois, né? Mas ele foi lá no alvo que tinha bastante potencial e que era o meu alvo, era um dos meus alvos também. Obviamente eu faria parciais antes. Tanto é que fiz aqui parcial nesse pavio quando eu já estava aqui com 1.000 pontos da primeira entrada. Mas hoje, por exemplo, 1.000 pontos não era algo também assim tão importante, porque você tinha uma volatilidade diferente. Tanto é que o stop da minha primeira entrada, ele era 700, quase 800 pontos. O stop aqui da minha segunda entrada, ele era 800 pontos. Era 850, se não me engano. Então, uma parcial de 1.000 não é uma coisa tão impressionante. Até porque eu diminuí a quantidade de contratos para eu poder operar desse tamanho e se pegasse meu stop de 800 pontos, ia ser como se fosse um stop de 300 pontos no dia de ontem ou nos outros dias das últimas semanas. Então não seria nada tão absurdo assim. E é por isso que o alvo de 1.000 pontos hoje, ou a parcial de 1.000 pontos, também não é nada tão impressionante assim. E se o preço tivesse vindo aqui na mínima, aí sim teria dado o alvo um pouco melhor, que seria um alvo aí do preço médio. Acho que o preço médio estava por aqui assim. Seria um alvo de 2.000 pontos do preço médio. E aí hoje a leitura de continuidade. Hoje eu experimentei um pouco aí de uma das desvantagens de usar a leitura de continuidade, que é sair da operação pelos sinais que o mercado está dando, pela mudança do comportamento. Você sai da operação, o mercado vai lá, faz um movimento contra, mas não chega a pegar onde que era o ponto do teu stop e depois vai lá para o teu alvo. Então tem esses dois lados. É, esses dois pontos aí de leitura de continuidade. Tem um lado positivo e um lado negativo, e assim é para tudo no mercado. Você nunca vai ter algo que vai te dar só vantagem, não vai te dar nenhuma desvantagem. Você sempre tem que dar algo em troca, tanto na forma de operar, na forma de gerenciar stop, na forma de gerenciar continuidade, como também na forma de entrar nas barras. Se você entra às vezes numa barra um pouco depois, você entra com mais confirmação, mas você ganha probabilidade. A mesma coisa aqui. Quando estava acontecendo essa barra, eu estava comentando que eu queria vender ela, essa barra grande. Aí eu decidi não vender porque eu estava muito em dúvida. E aí na dúvida a gente não clica, não faz nada. E aí eu esperei, e aí depois fui vender aqui, e depois fui vender aqui. Ou seja, eu queria vender aqui no ponto de rompimento. Então eu acabei vendendo quase 600 pontos aqui mais baixo. E essa aqui, eu acabei vendendo, da onde que eu queria, 700 pontos mais baixo do que eu queria vender. Então eu deixei ele ganhar 700 pontos, mas em troca eu ganhei probabilidade. Nesse caso, por exemplo, quando eu vendi aqui, por eu ter vendido bem mais baixo, eu acabei eu acabei aqui, obviamente, ficando com um stop maior. Então, eu fiquei com um stop maior, com alvo menor, né? Mas em troca disso tudo eu ganhei bastante probabilidade. Porque se eu vendo com uma barra grandona informação aqui, a minha probabilidade de que o preço fosse cair até aqui embaixo é bem menor. Se eu vendo aqui depois, como eu vendi, depois que o preço já fez pavio, falhou já, fez uma segunda entrada, fez um topo duplo, fez pullback no pavio, fez aqui mais uma tentativa, aí eu tenho bastante mais probabilidade que eu tinha antes. Se antes eu tinha talvez uns 20, 30%, ou um pouco mais, aqui eu já tenho 40, talvez até 50% de probabilidade de pelo menos ter conseguido um para um ou uma parcial, que aí isso aí já evitaria pelo menos uma perda. E isso é interessante porque é o que acontece na maioria dos trades para quem opera price action razoavelmente bem. Então, você faz trades como esse, às vezes você consegue a parcial e depois te tira com o restante. Então, uma boa parte dos trades você vai conseguir sair com um pequeno lucro, outra parte dos trades você vai sair com uma pequena perda. Esses dois resultados se anulam. E aí, uns 40% dos trades você vai conseguir sair com lucro mesmo. Ou seja, você vai acabar acertando mais ou menos 70% do tempo. Não é acertando, mas você vai
Você vai só perder 30% do tempo, mais ou menos, 30% dos trades. Isso operando razoavelmente bem, price action, com entradas assim mais claras de rompimento de barras, ordens de stop. Para quem opera escalando contra o preço, opera um pouco mais assim, bem mais avançado e dividindo a mão em várias partes, consegue ganhar até mesmo em 90% do tempo. Mas é claro que ganha menos em média e quando leva os stops vão ser bem maiores em média também, porque tudo é equilibrado no mercado. Você não vai conseguir nada com alta probabilidade, baixo risco e grande potencial de retorno.